a sua autoestabilidade, a estabilidade causada, provocada pela ressonância. Então, quanto mais anel aromático o composto possuir, mais tóxico ele será. Você imagina então, no alcatrão, você encontrar o benzopireno, uma estrutura com 5 anéis aromáticos, tá brincando, né? O grau de toxicidade disso aí. O cigarro, por exemplo, tem mais ou menos 4.000 substâncias contidas em um cigarrinho daquele ali. Né? Tem até arsênio, que é um veneno. Você imagina o grau de intoxicação que isso pode provocar numa pessoa. Então a pergunta é correto afirmar que a letra A, cadeias aromáticas com núcleo benzênico? Sim, são 5 cadeias aromáticas, 5 cadeias que apresentam o fenômeno da ressonância. Só para lembrar para você, a ressonância indica as ligações π numa cadeia fechada, conjugadas, ligações π conjugadas. A palavra conjugada aparece demais na prova do Enem, muito mais do que a palavra alternada. Então, a letra A está certa, a letra B, arranjo de cadeias carbônicas acíclicas. Pode parar. A palavra acíclica indica cadeia aberta. Né? Ainda mais falando... não, cadeias acíclicas, sim. Na letra C, cadeias alicíclicas. Só para te lembrar que a expressão alicíclica indica cadeia fechada sem o fenômeno da ressonância. Né? Então, está completamente errado. E ainda mais falando que as ligações são saturadas. Claro que não. Se você tem uma ligação π entre carbonos, a cadeia torna-se insaturada. Na letra D, cadeias carbônicas heterocíclicas. Para eu ter uma cadeia heterocíclica, eu devo ter um átomo diferente do carbono entre carbonos. Não há, portanto, heteroátomo, não há, portanto, a possibilidade da cadeia ser heterocíclica. Lembrando que elementos, para serem considerados heteroátomos, pode ser qualquer elemento químico, desde que faça 2 ligações. Se ele fizer uma ligação só como o cloro, ele nunca vai ser um heteroátomo. Nunca. Perfeito? E a letra E, arranjo de anéis de ciclo hexano. Poderia até ser ciclo hexano, só que tem ressonância, né? Se você tirasse a ressonância ali, você teria um arranjo de anéis de ciclo hexano. Tranquilo? Então, chama atenção pela alta estabilidade desse composto e altamente estável, altamente nocivo à nossa saúde. Resposta da número 1, letra A. Se tiverem dúvida, é só parar, só falar comigo que eu paro de falar e explico para você o que você precisar, tá bom? Oi. O que é heterocíclicas mesmo? Heterocíclica significa que é uma cadeia fechada que deva ter entre carbonos um átomo diferente do carbono. Por exemplo, você tem uma cadeia fechada, no meio dela aparecer entre carbonos um enxofre, aí a cadeia já se torna heterocíclica. É a mesma coisa que heterogênea. Tá? Só que a cadeia é fechada. Beleza? Obrigada. Bem-vinda, Maria Fernanda. A química, questão número 2. A química estuda os compostos de carbono e, assim sendo, é importante saber as características básicas desse elemento. Características fundamentais, né? Uma das condições mais interessantes é que o carbono é tetravalente, o que significa dizer que, letra A, pode formar cadeias com total de 4 outros átomos de carbono? Nada a ver. Letra B, é capaz de formar ligações quádruplas estáveis? A ligação quádrupla seriam sair 4 traços do mesmo carbono. Imagina ele fazer um traço, 1, 2, 3, 4 traços. Isso não existe. Isso seria uma ligação quádrupla. Letra C, é capaz de formar 4 ligações covalentes? Perfeitamente, essa é a resposta. Só que tem um detalhe. Aí ele fala ligações covalentes. Se o cara me desse uma pergunta dessa, fizesse uma pergunta dessa para mim, eu diria covalentes e iônicas. Porque o carbono, sendo um ametal, ele pode muito bem se ligar a um metal. E nós sabemos que metal ligado a metal caracteriza uma ligação iônica. Então, não só ligações covalentes, mas ligações iônicas também. O carbono é capaz de fazer. Na letra D, possui um total de 8 elétrons em sua camada de valência. A camada de valência é a última camada. Então, só vai ter 8 elétrons depois que o carbono se ligar. Isso não caracteriza ele ser tetravalente, absolutamente. Letra E, os compostos orgânicos são binários.
Compostos binários são compostos formados por 2 elementos químicos somente. Se ele estivesse se referindo aos hidrocarbonetos, por exemplo, aí sim eles seriam binários. Mas ele falou compostos orgânicos. Aí você pode ter 2, 3, 4, né, elementos químicos diferentes aí. Alguém queria me perguntar alguma coisa? Fará. Oi, Pena. Tá. É porque eu queria saber se, tipo, essas ligações iônicas e covalentes podem ser no mesmo átomo de carbono. Tipo, o carbono fazer ligações iônicas e covalentes. Ou não. Pode, claro. Por exemplo, um sal orgânico é um carbono fazendo a ligação com o oxigênio, né? Mas isso é um sal orgânico. Agora, imagina o etino, Pina, etino, imagina, 2 carbonos de uma tripla entre eles. Imaginou? Sim. Imagina o etino com 2 hidrogênios, um ao lado do. Cada hidrogênio ligado num carbono. Lembrou? Perfeito. Tira um hidrogênio e bota um sódio ali. Ah, Isso é sim. uma ligação iônica. Tranquilo. Iônica com sódio, covalente com carbono. Beleza. Muito Entendeu? Virou acetileto de sódio, por exemplo. Então, isso aí é passível de acontecer, tanto na ligação covalente como na ligação iônica. Tá? O carbono é capaz de fazer isso sim. Beleza. Obrigadão, Fará. Beleza? De nada. Alguém queria me perguntar mais? Ô, Fará, Além do que? o que você falou? O que você falou que são binários? Compostos binários são compostos formados por 2 tipos de elemento químico. 2 elementos químicos. Por exemplo, um hidrocarboneto. O hidrocarboneto é um composto binário, porque ele é formado de carbono e de hidrogênio somente. Ah, tá. O álcool, entendi. por exemplo, já é um composto ternário, Rafa, porque ele é formado, o álcool, de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, você tem essa classificação, binário, ternário e quaternário. Ah, mas se ele tiver mais do que 4 elementos, aí já se torna um complexo orgânico, já não nos cabe caracterizar no ensino médio. Entendi. Tá? Tá bom, obrigada. De nada. Questão número 3. Eu não sei se o tamanho da tela está legal para vocês aí. Vê se melhorou um pouquinho. Tá muito bom, Fica Fará. melhor assim? Tá, joia. Então, sobe aí. Questão 3. Essa questão 3 é muito legal porque ela começa a trabalhar com a química ambiental, né? A questão de química ambiental é muito frequente em prova de Enem. O potencial brasileiro para transformar lixo em energia permanece subutilizado. E é sim, é verdade. Apenas pequena parte dos resíduos brasileiros é utilizado para gerar energia. Contudo, bons exemplos são os aterros sanitários, que utilizam a principal fonte de energia ali produzida. Alguns aterros vendem créditos de carbono com base no mecanismo de desenvolvimento limpo, MDL, do Protocolo de Quioto. Essa fonte de energia subutilizada citada no texto é... Então, antes de fazer a questão, eu queria só fazer uma rápida explanação da diferença entre o lixão e o aterro sanitário. Você deve ver isso na geografia, você deve ver isso na sociologia, você deve ver isso em outros setores, né, dos conteúdos que vocês estudam. Quimicamente falando, o lixão é simplesmente um descarte de lixo de forma inadvertida, sem nenhum tipo de critério, sem respeitar a sustentabilidade do ambiente planetário. Já o aterro sanitário, não. O aterro sanitário ele é todo programado, todo projetado, todo planejado. Por quê? Você descarta o seu lixo e esse lixo é levado para o caminhão despeja no aterro sanitário. Quem é de Juiz de Fora, o aterro sanitário é lá no bairro Dias Tavares. Antes ele estava na entrada de Juiz de Fora, ali na BR-040, na entrada para Juiz de Fora, ali pertinho da Suprema. Então você já chegava assim na cidade, bem-vindo a Juiz de Fora, então um lixo, um aterro sanitário imenso, cheio de urubu, né, voando em cima, uma coisa esquisita. Por isso que eles levaram lá para Dias Tavares, lá na parte norte mesmo da cidade, bem norte lá. Então, qual é a diferença? O aterro sanitário, quando o caminhão despeja o lixo, ele faz uma seleção assim prévia, muito primária, daqueles materiais que vão ser, que podem ser descartados, e o caminhão vai vindo fazendo uma prensa, né? vai como se estivesse sepultando esse lixo. E depois ele vem com uma camada de argila passando sobre e deixa todo o terreno retinho. E, naturalmente, tem uma sobrevida, né? O aterro sanitário ele vai de 20 a 25 anos. Depois disso, ele tem que ser, né, modificado, você já não pode mais fazer
o descarte de lixo ali. O que acontece? O material que é orgânico, que está ali sendo depositado e sendo, né, pressionado, ou, como é que a gente fala? Está sendo compactado, vamos imaginar assim, e depois sepultado, né, pelo auxílio da argila, é um tipo de terra muito própria para fazer a fermentação acontecer mais rápido. Acontecendo essa fermentação pelos biodigestores naturais do planeta, forma-se aquela camada líquida preta chamada chorume. Que, na verdade, se você for um aterro sanitário, eu já tive a oportunidade de ir uma vez fazer uma visita, é um açude que eles formam de chorume. Esse açude de chorume, esse material, esse chorume, esse subproduto do lixo, né, na forma líquida, ele é totalmente tratado quimicamente e transformado em água pura, e não potável, mas pura, que pode ser muito bem utilizada com outras finalidades. Lavagem de carro, né, reforçar como é que chama? Aquele negócio subterrâneo que fica no posto de gasolina, uma caixa d'água subterrânea, pode ser usado na agricultura para fazer a hidratação de plantas e tudo mais. Isso é química. E, além de tudo, no chorume, um dos gases que são liberados vários gases, né, principalmente o gás natural é produzido dali, mas o principal gás que é produzido a partir deste chorume, desse material em putrefação, em estado de fermentação absoluta, é o gás metano, que é o gás mais leve que nós conhecemos entre os hidrocarbonetos. E esse gás, gente, ele é canalizado. Ele pode ser canalizado, como lá na Embrapa, no Coronel Pacheco, você tem isso. A Embrapa tem um setor dela todo iluminado pelo gás metano que é produzido pelo esterco animal. Cada quilo de esterco animal produz 30% de gás metano, que vai ser queimado naturalmente e vai gerar energia suficiente para manter, né, um determinado espaço lá da Embrapa completamente iluminado. Então, hoje, nós temos a indústria do lixo, que é uma indústria riquíssima. Aqui no Brasil ainda existe aquela máxima, né? Eu não quero mexer com lixo, não. Mexer com lixo faz mal, nada. Isso aí é dinheiro, tá? Então, respondendo a questão, essa fonte de energia subutilizada, citada no texto, é o etanol? Não, você não vai produzir etanol, né, como processo de decomposição do lixo. Gás natural, poderia até ser, mas não é formado pela ação de fungos. É produzido a partir de bactérias anaeróbicas. Tá? Não tem nada a ver. Óleo de xisto. Óleo de xisto tem um óleo produzido a partir de uma espécie de carvão, por exemplo. Gás metano é a resposta certa, a letra D. É o gás metano que é obtido pela atividade de bactérias anaeróbicas ou anaeróbias na decomposição de matéria orgânica. Tá? O gás metano. O gás metano não tem cheiro, gente. Metiete-propibute, até 4 carbonos, os hidrocarbonetos são gasosos. Não tem cheiro. O cheiro pode ser proveniente de algum componente que venha junto com o gás metano. Por exemplo, o gás natural ele tem um cheiro muito forte de ovo, que tem H2S misturado no gás metano. O gás natural é CH4, H2S e CO2. Então, o cheiro desagradável é o cheiro de ovo estragado, que é o proveniente do H2S, que é o gás sulfídrico. E letra E, gás liquefeito de petróleo. Imagina, você vai depositar lixo, ele vai produzir petróleo? Pô, quem não ia querer, né, arrecadar lixo aí, pegar o lixo da casa dos outros? Então, a resposta é número 3, a letra D de dado. Pará. Questão número 4, oi. Esse negócio do gás metano é o mesmo do fogo fátuo, né? Que aparece em cemitério? Exatamente. Aline, exatamente. É o mesmo que você, por exemplo, você vai, muito bem lembrado, tá, querida? Te agradeço. Você vai construir, por exemplo, um shopping, como aconteceu em Osasco há um tempo atrás. E esse shopping é construído em cima de uma área que era de um lixão, por exemplo, e naturalmente quando você sabe que no meio municipal, no meio público, né, faça tudo para ganhar um dinheirinho, então os caras liberam a área, mesmo sabendo que é uma área de risco, de lixão, o cara constrói, é uma construção pesada,
que tem alvenaria em cima de uma área que não deveria ser construído nada ali. Áreas de lixão, áreas de aterro sanitário, elas são reutilizadas futuramente como uma área de lazer, uma área de fazer um parque de diversão, uma área de, sabe, de verde, que não seja nada pesado, não tem alvenaria no processo. Agora, quando eles foram fazer isso lá em Osasco, quando eles fizeram a fundação e tiveram que, né, perfurar o solo, nada aconteceu nesse momento. Depois de um certo tempo, quando a primeira alvenaria tinha sido feita, colocado o telhadinho bonitinho, não sei o que aconteceu, não sei qual foi o veio de gás que saiu lá do subsolo, ele ocupa todo um ambiente fechado, numa madrugada, e no dia seguinte, quando os trabalhadores foram chegar para trabalhar, né, o encarregado lá da obra foi acender uma luz, não sei por que aconteceu, foi acender uma luz, o ambiente estava impregnado de gás metano e, bum, né, matou uma missão de gente. É muito comum isso, né, porque a formação de favela ou de comunidades, como queira, em áreas que eram de lixão, são muito comuns, né? Então, quando o poder público quer derrubar essa área, aí já tem um imbróglio, né, da parte social, não, ele não pode fazer isso porque eles não têm onde morar. Mas eles estão com uma construção incorreta, um lugar inadequado, que pode gerar problemas sérios. Em Belo Horizonte, na favela do Rato, aconteceu isso também, foi levantado uma sequência de casas sem base nenhuma, né? E descobriram que depois que estava saindo gás do subsolo, do chão, eles começaram a canalizar esse gás, era o gás metano, até que houve a tragédia, houve uma explosão, muita gente machucou, algumas pessoas morreram, né? Exatamente por terem sido inconsequentes no sentido de construir, né, uma construção doméstica, uma moradia, né, num local que não deveria ser construído. Então, é muito comum isso. E outra coisa, Aline, o gás metano, quando ele entra em contato com o oxigênio, ele forma uma mistura explosiva chamada gás grisu. Né? E no cemitério, como você bem lembrou aí, é muito comum, porque quando o corpo ele é sepultado em cova rasa, o primeiro gás que se desprende do corpo no processo de decomposição é o gás metano. Então ele entra em contato com o oxigênio rápido, produz aquele foguinho e some. É o chamado fogo fátuo. Tá? Por isso que em minas de carvão, principalmente em países que dependem da energia produzida a partir do carvão, Alemanha, né? Canadá, tem muito de Chile, tem muito disso, né? Os mineiros, os caras que vão trabalhar em profundidades muito grandes, né? Eles têm que tomar um cuidado danado, porque não pode, em momento algum, permitir que o oxigênio do ambiente externo entre em contato com o ambiente interno, que é rico em metano. Senão, bum. Beleza? Questão número 4 fala: a seguir está representada a estrutura do ácido fumárico. Esse ácido fumárico tem 4 carbonos, met, et, prop e but. É o ácido butenodioico. Ácido butenodioico. E a dupla ligação entre os dois carbonos ali, ó, aparece com cada carbono da dupla, R1 diferente de R2 e R3 diferente de R4. Esse composto existe como ácido butenodioico cis, que é chamado de ácido maleico, e ele aparece também como ácido butenodioico trans, que aparece como nome de ácido fumárico. Então, esse composto ele existe no espaço na forma cis e na forma trans. A diferença do cis e o trans em termos químicos é que o cis consegue sofrer desidratação, produzindo anidrido maleico, e o trans não consegue sofrer desidratação, por isso que não existe anidrido fumárico. A respeito desse ácido, é correto afirmar que ele possui, letra A, somente átomos de carbono secundários? Não, ali tem carbonos primários e secundários. Né? Letra B, átomos de carbonos primários e secundários? Perfeito. A cadeia carbônica é ramificada? Para que a gente tenha uma cadeia ramificada, é necessário que você tenha 3 ou mais extremidades livres de carbono. Se você tiver só 2 extremidades de carbono, você tem uma cadeia normal, também chamada de reta, também chamada de linear. Agora, se eu tiver mais do que 2 extremidades de carbono, aí você passa a ter uma cadeia ramificada ou arborescente. Chique, né?
A resposta é a letra C. Ali nós temos átomos de carbonos primários e secundários e a cadeia, naturalmente, é insaturada. Este composto, ele preferiria fazer uma reação de apição, porque a tendência é quebrar a ligação pi que existe entre os dois carbonos da estrutura no centro da cadeia. Beleza? Só para fechar essa questão, entre a forma cis e a forma trans, a trans é a mais equilibrada, por isso ela é a menos reativa. Então, se alguém perguntar para você, entre a forma cis e a forma trans deste composto, a forma cis passa a ser a mais reativa. Questão número 5 fala que o Rio Grande do Norte é o maior produtor de petróleo do Brasil em terra. O petróleo bruto é processado nas refinarias para separar seus componentes por destilação fracionada. Atenção para isso, a destilação fracionada é uma forma de separação de componentes de uma mistura homogênea. Homogênea. Falou em destilação, é separação de componentes de uma mistura homogênea. Se a destilação é simples ou se é fracionada, depende da diferença do ponto de ebulição dos componentes dessa mistura. Se eu tiver uma diferença muito grande entre os componentes da mistura, em termos de ponto de ebulição, eu faço uma destilação simples. Por exemplo, água e sal, numa mistura homogênea, água e sal, eu faço uma destilação simples. Água de sal do mar, por exemplo, destilação simples. Agora, eu tenho acetona e fenol. Aí, Rafaela Diniz, lembra? Acetona e fenol tem componentes de uma mistura homogênea, cujos pontos de ebulição são bem próximos. Aí eu vou usar a destilação fracionada. Esse processo é baseado nas diferenças da temperatura de ebulição das substâncias relativamente próximas. Eu estou lendo agora exatamente o que eu falei. A figura abaixo representa o esquema de uma torre de destilação fracionada para o refinamento do petróleo bruto. Então, eu vou pegar o petróleo bruto que eu extraí lá da fazenda do Pina, peguei o petróleo bruto e coloco num recipiente, e nesse recipiente eu adapto uma bomba a uma fornalha. Eu vou aquecendo essa mistura chamada petróleo, que é uma mistura de vários hidrocarbonetos, e a partir do processo do aquecimento, os componentes dessa mistura vão saindo de acordo com o ponto de ebulição de cada um. Sai primeiro quem tem o menor ponto de ebulição. Sai por último quem tem o maior ponto de ebulição. Beleza? Então, nela, os números 1 a 4 indicam as seções, nas quais as frações do destilado são obtidas. Na tabela ao lado, abaixo, né? São apresentadas características de algumas das frações obtidas na destilação fracionada do petróleo bruto. Então, você vai ver na seção 4, 3, 2, 1. Toma bastante cuidado, porque normalmente a gente faz, né? 1, 2, 3, 4, de cima para baixo. Mas é 4, 3, 2, 1. Se eu aqueço, né, essa mistura chamada petróleo, os componentes mais leves saem lá em cima. Então, no número 4 saem os gases, por exemplo. O 3 saem as substâncias líquidas. O 2 saem as substâncias líquidas mais viscosas, como óleo combustível, óleo diesel, por exemplo, chutei. E o número 1 não sai, ele fica retido. Exatamente por quê? Porque tem uma densidade maior, porque ele tem uma massa maior, porque a tendência é ser sólido. Não esqueça, de 1 a 4 carbonos, hidrocarboneto, gás. De 5 a 16 ou 17 carbonos, normalmente, hidrocarboneto, líquido. De 17 para cima, a tendência é ser sólido. Essa tabela varia, né? Muito, mas é só para você ter uma referência. De 1 a 4, gás, de 5 a 16, líquido, e acima de 16, sólido. Você vai ver ali, nessa tabelinha, que nós temos a gasolina, o querosene, o óleo combustível e o óleo lubrificante. Você vai ver que a diferença do óleo combustível para o óleo lubrificante é o número de carbonos. Vai aumentando o número de carbonos, o composto vai ficando cada vez mais viscoso. A viscosidade é só lembrar. Fecha o olho e imagina um óleo caindo. Um óleo, deixa eu escorrer o óleo. Você vai ver que a viscosidade era maior. A tendência é ser sólido com o tempo. Vai aumentando o número de carbonos. E a temperatura de ebulição, que é importante para que nós possamos resolver essa questão. Quem sai primeiro? A gasolina, pô. Neste exemplo aí. Depois quem sai? O querosene. Olha a temperatura de ebulição. Depois do querosene, o óleo combustível. E depois do óleo combustível, o óleo lubrificante. Perfeito? Então ele pede para que você analise a qualidade da destilação
E o técnico deve coletar uma amostra de querosene na torre de destilação. Querosene é a segunda fração, portanto, ela tem que sair na seção número 3. É a segunda fração mais leve. A primeira mais leve é a gasolina, entre as 4 que foram apresentadas aí. Resposta, então, letra A, na seção número 3. Beleza? Alguma pergunta, gente? Não? O Fará, eu Fala, tenho. chefe. A parada ali de trás do fogo-fato é tipo, fogo-fato é tipo aquela explosão espontânea, né? Por causa do contato do CH4 com O2, não é? Isso, ele pega fogo e some, ele não continua, ele não é uma queima perene, contínua, entendeu? Ele só espanta a gente. Você vai Entendi. beber, você vai tomar um whiskyzinho no cemitério com a noiva, meia-noite, aí de repente você está sentado perto de uma cova lá e aparece no chão um fogo e some. Que isso, pelo amor de Deus. É fantasma, não é fantasma, é química, né? Entendi. Beleza. Tá? Beleza. Vocês receberam o WhatsApp de um cara que está bêbado, que entrou dentro do elevador, com um copo talvez, de cachaça ou de vodka, não sei, e acendeu o isqueiro no copo? Você viu o que aconteceu ou não? O WhatsApp é assim, tem coisas que bêbado faz que somente filmando para poder justificar se é verdade ou não. Incrível. Incrível. Estou falando isso porque, por exemplo, a cachaça, ela tem uma volatilidade interessante. Então, se você tenta colocar fogo, ela vai pegar fogo antes se você encostar no líquido, né? Porque o próprio gás que fica ali, né, produzido, o gás, na verdade, produzido pela volatilidade do álcool, permite já que haja essa profusão do processo de combustão de queima. Questão número 6. A destilação fracionada é um processo de separação no qual se utiliza uma coluna de fracionamento, separando-se de diversos componentes de uma mistura homogênea, que apresentam diferentes pontos de ebulição. Nesse processo, a mistura é aquecida e os componentes com menor ponto de ebulição são separados primeiramente pelo topo da coluna. Isso que eu acabei de falar. Tal procedimento é muito utilizado para a separação dos hidrocarbonetos presentes no petróleo bruto, como está representado na figura. Toma cuidado com a figura, porque os números não são coerentes, né? Normalmente você faz 1, 2, 3, 4 na sequência, né? O 1 está lá embaixo, o 2 está lá em cima, 3 e 4 na sequência decrescente. Então, se você entra com petróleo bruto, o número 1 é o mais pesado, pô, ele não vai sair. Se sai por cima, porque ele é o mais leve, óbvio, né? Deu para entender? Toma cuidado, hein? Assim, ao se realizar o fracionamento de uma amostra de petróleo bruto, os produtos recolhidos em 1, 2, 3 e 4 são, respectivamente. Aí, gente, é o tipo de questão que você tem que levar em consideração o senso comum, o conhecimento de vida seu. Por exemplo, você tem aí as amostras, gás de cozinha, asfalto, gasolina e óleo diesel. Pô, o próprio nome diz, gás de cozinha é leve, é gás, pô. O asfalto, nós sabemos que ele é sólido. A gasolina e o óleo diesel, você diferencia, né, na nossa maturidade, sem ter visto ao vivo em cores, pela viscosidade. A gasolina é menos viscosa e o óleo é mais viscoso. Isso significa que, se a viscosidade é diferente, eu posso fazer o seguinte link: maior viscosidade, maior massa. Óbvio. Então, na sequência 1, 2, 3 e 4, o 1 não vai sair, ele vai ficar retido, que é o asfalto. O 2 é o gás de cozinha. E entre o 3 e o 4, quem sai primeiro lá em cima é a gasolina, por ser uma fração mais leve do que o óleo diesel. Portanto, a resposta fica asfalto, gás de cozinha, gasolina e óleo diesel. Gás de cozinha, só para te lembrar, propano mais butano. Tá? Propano mais butano. Para e o cheiro? Não tem. Mas tem cheiro, meu gás de cozinha. Tá, sofri. Por isso o cheiro desagradável do gás de cozinha. Por que faz isso? Por questões de segurança, para saber que está vazando. Tá? Se não tivesse esse gás, como é que você ia saber que está vazando? Igual o metano, né? Tá vazando metano. Você vai pegar um palitinho de fósforo para ver se está vazando? Aí você vai subir na vida, né? Então tem que ter cuidado com isso. Questão 7.
O vazamento de petróleo no Golfo do México em abril de 2010 foi considerado o pior da história dos Estados Unidos. O vazamento causou o aparecimento de uma extensa mancha de óleo na superfície do oceano, ameaçando a fauna e a flora da região. Estima-se que o vazamento foi da ordem de 800 milhões de litros de petróleo em cerca de 100 dias. Gente, 800 milhões de litros de petróleo. Vocês imaginam a mancha que foi provocada, né? Que foi ocasionada no mar, cara. Pelo amor de Deus. Só de pensar me dá até arrepio. Por cerca de 100 dias. Vazou por 100 dias. Por ocasião do acidente, cogitou-se que todo o óleo vazado poderia ser queimado na superfície da água. Imagina, vai um maluco lá, pega uma binga de cigarro e joga. Imagina o que vai acontecer. Imagina o tamanho da mancha. Ia ficar queimando por 100 dias, né? No mínimo. Se esse procedimento fosse adotado, o dano ambiental, letra A, não seria grave? Eu não vou nem ler o resto, se vocês me permitem. Letra B, seria mais grave ainda, já que a quantidade em mols deformada seria bem maior do que a quantidade em mols de carbono presente nas substâncias do petróleo queimado. É errado isso. Isso aí não segue a lei de Lavoisier, pô. O que eu queimei é o que eu produzi. A soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, pô. Letra C, seria praticamente nulo. Pô, um acidente, o dano ambiental seria praticamente nulo, pois a diversidade de vida no ar atmosférico é muito pequena. Meu Deus. E letra D, seria transferido da água do mar para o ar atmosférico? Lógico, é um processo de combustão, ué. Se eu queimei aqui, eu vou liberar, é um processo exotérmico. A combustão tem ΔH negativo. Você não pode esquecer isso. Fez um cálculo de lei de Hess para combustão e achou positivo, está errado. Combustão tem ΔH negativo. Reação de neutralização ácido-base tem sempre ΔH negativo. Pode esquecer isso? Jamais. Reação de metal com ácido ou metal com água é sempre ΔH negativo. Sempre libera calor para o meio. Vou repetir para você, hein? Combustão é ΔH negativo. Reação ácido-base, neutralização é ΔH negativo. E a reação de metal com água ou metal com ácido é ΔH negativo. Esquece não, pelo amor de Deus. Resposta da número 7, letra D. Vocês podem perceber que algumas questões envolvendo o Enem, você não precisa nem saber muita química. É mais bom senso. É mais senso comum. É mais condição de vida, de vivenciar, né? Por isso que alguns adolescentes não vão bem no Enem, porque primeiro, que eles não têm paciência para ler uma questão. E segundo, que não tem a sacada, né? Da maturidade, do dia a dia, do saber lidar com a problemática, aí marca qualquer coisa. Questão número 8. Oi, querido. A terceira que você falou com metal, que também é exotérmica? Não entendi, desculpa, repete, Pino. Você falou de 3 reações que são exotérmicas. Vou repetir. Combustão é a primeira. Neutralização, reação ácido-base é a segunda. E a terceira, reação de metal com água ou com ácido. Porque o metal vai deslocar o hidrogênio, sabe, Pena? Se vai deslocar o hidrogênio sai na forma de gás. E isso vai levar com ele o calor para fora. Então, imediatamente, você tem uma liberação de calor nessas reações. Beleza? Entendi, Fará. Beleza, obrigado. Igual quando você passa álcool no corpo, né? O álcool, ele carrega o calor do corpo. Por isso que ele evapora. E quando ele evapora carregando o calor do corpo, você tem a sensação do frio no seu corpo. Entendi. Ele leva... Beleza? Exotérmico, entendi. Exatamente. Fará. Oi, meu bem. Aqui, para seguir a lei de Lavoisier, a quantidade em mol, né, do produto tem que ser igual ao do reagente? Por exemplo, vamos botar bem fácil. 1 mol de C2H6 tem que ser, no processo de queima, igual a 2 mol de CO2. Porque eu tenho 2 carbonos no C2H6,
e eu vou ter 2 carbonos no CO2 multiplicado por 2. É isso que eu estou te falando. O que você queimou é o que você vai liberar. Entendi, mas em Entendeu? energia isso não tem nada a ver, porque eu posso ter um ΔH negativo, né? Tipo, eu posso Com estar certeza. liberando Aí eu- mais. Exatamente. Isso que eu Entendi. acabei de falar para você, Mari, é exatamente a lei de Lavoisier, né? O que você tem de massa no reagente tem que ter de massa no produto. E para tal, você precisa balancear. Você balanceia uma equação por quê? Para poder satisfazer a lei de Lavoisier. A quantidade de massa do meu reagente vai ter que ser a quantidade de massa do meu produto. É por isso que você balanceia uma equação, né? Beleza? Beleza, Fará, obrigada. De nada. Questão número 8 diz: um dos responsáveis pelo aroma de nós é o composto 2,5-dimetil 3-acetil-tiofeno. Cuidado com o tio na química orgânica. Tio não é irmão do seu pai. Tio é enxofre no lugar do oxigênio. Então você pega um álcool, tem OH, você vai tirar o oxigênio da hidroxila e vai botar no enxofre. Aí você passa a ter um tioálcool, fenol. Você sabe que você tem a hidroxila ligada no anel aromático. Aí você vai tirar o oxigênio da hidroxila e vai botar no enxofre. Aí você vai ter um tiofenol. Você tem um éter. Você tem um oxigênio entre carbonos no éter. Aí você resolve tirar o oxigênio e botar um enxofre. Aí você passa a ter um tioéter. Por que enxofre, gente? Porque o enxofre está na mesma família que o oxigênio. Está logo abaixo dele na família 6A. Tirei o oxigênio, posso botar o enxofre numa boa. Então eu tenho o tioálcool, eu tenho o tioéter e tenho o tiofenol. Encontrou com seu tio na rua? Benção, enxofre. Não. Benção, tio. Aí você benção, tio. Tá? Examinando essa fórmula, é correto afirmar que essa molécula desse composto, letra A, tem isomeria ótica? Cara, para ter isomeria ótica tem que ter carbono quiral. Não há carbono quiral aí. Para ser quiral, o carbono tem que ter 4 ligações sigma e deve estar preto, está ligado a 4 radicais diferentes. Só temos 3 carbonos ali com apenas ligações sigma. E nenhum dos 3 carbonos presentes tem os 4 radicais diferentes ligados a ele. Letra B, é um composto que tem heteroátomo? Tem. Tá lá, Mariana. Essa cadeia fechada é heterocíclica, pelo fato do enxofre estar entre carbonos. Então, a resposta é a letra B. A letra C, cadeia carbônica saturada? Não. Há ligação pi entre carbonos. Letra D, átomo de carbono quaternário? Não há. O máximo é carbono terciário que existe aí, um só. Beleza ou não? E letra E, possui função orgânica aldeído. Mentira, a função orgânica que está ligada ao anel, à cadeia fechada, é uma cetona. Portanto, a resposta da número 8 é a letra B de bola. Tranquilo, gente? Pode seguir em frente? Número 9, o estireno, matéria-prima indispensável para a produção do poliestireno. Falei isso na segunda-feira passada, né? O poliestireno, ele é usado para fazer isopor. É obtido industrialmente pela desidrogenação catalítica. Mariana, desidrogenar é retirar hidrogênio, portanto, é uma reação de eliminação. Você lembra as reações de eliminação? Você tem a desidrogenação, você tem a desidratação, você tem a desalogenação e a desidroalogenação. Quando você tira HCl, quando você retira HBr, quando você tira HI de uma molécula orgânica. Então você vê aí que o ΔH dessa reação ela é positiva. A lapina é uma reação endotérmica. Para eu remover hidrogênio, eu tenho que dar calor. Beleza ou não? O etilbenzeno e o estireno, letra A, são hidrocarbonetos aromáticos? Claro que sim. Ambos apresentam um ciclo com ressonância. Ligações pi conjugadas ou alternadas. Letra B. Apresentam átomos de carbono quaternário? Não. O máximo é um carbono terciário, é um só.
Letra C, são isômeros funcionais? Pelo amor de Deus, pô. Um tem uma cadeia cujo número de carbonos é 8 e o outro também é 8. Só que o primeiro, o metilbenzeno, são 8 carbonos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C8H10 e o estireno é C8H8. Não pode ser isômero. Não tem a mesma fórmula molecular. Na letra D, apresentam átomos de carbono assimétrico. Eu estou mantendo o nome assimétrico, apesar de não ser mais usado, porque pode acontecer dos caras esquecerem e colocar esse nome antigo. Carbono assimétrico é a mesma coisa que carbono quiral. Não tem carbono quiral, não tem carbono assimétrico. E a letra E está forçando a barra de novo. Ele está afirmando que eles são isômeros, nem isômeros, eles são ainda mais de cadeia. Resposta correta, letra A. Falando igual o pobre na chuva aqui, hein? Vocês não estão me parando, ó. Pode arredondar? Essa é uma pergunta que frentistas de postos de combustíveis fazem durante o abastecimento, quando o travamento automático da bomba é acionado. O fabricante do veículo faz a recomendação de não arredondar, pensando na preservação do veículo. Mas o dono do posto pede para que o frentista arredonde para vender mais combustível, óbvio. Por outro lado, pensando na saúde do frentista, prejudicada pela exposição aos vapores de combustível, olha essa frase. Por outro lado, pensando na saúde do frentista, ele está afirmando, prejudicada pela exposição aos vapores de combustível, ele está afirmando, ele não está conjecturando, não. Pode-se afirmar corretamente que, letra A, qualquer que seja a resposta do consumidor, até o travamento... Peraí, gente, deixa eu brigar com a minha cachorra aqui, peraí. Pronto. Ela cisma, de repente. Então, vamos lá. Por outro lado, pensando na saúde do frentista, prejudicada pela exposição aos vapores de combustível, ele está afirmando isso, hein? Pode-se afirmar que, corretamente, que, letra A, qualquer que seja a resposta do consumidor, a pergunta é, pode arredondar, né? Até o travamento automático, ou passando do automático, a saúde do frentista será prejudicada, pois sempre haverá eliminação de vapores durante o abastecimento. Gostei. Porque abrindo, né, aquela bomba, né, o cara vai... aquela pistola, né, de combustível, quando ele abre para poder colocar o combustível ali, é gasolina, bicho. Ou álcool, ou óleo diesel, são materiais extremamente voláteis. Então, abriu aquilo ali já está absorvendo. Por isso que o frentista, se esse país fosse um país sério mesmo, preocupado com o trabalhador, tá? Ele obrigaria os frentistas de postos de gasolina a usar os equipamentos de proteção individual. Pelo menos a máscara. Uma máscara que não absorvesse o material que naturalmente é absorvido cotidianamente por eles. Letra B. A resposta mais adequada do consumidor seria sim, porque a quantidade de vapores eliminados no abastecimento é a mesma e o prejuízo à saúde do frentista é o mesmo. Quer dizer, o cara está cagando e andando para a saúde do frentista, né? Independentemente do volume de combustível adicionado ao tanque. Absolutamente isso. Não tem jeito de ser isso, essa é a resposta. Letra C. A resposta mais adequada do consumidor seria não, pois somente a partir do travamento automático é que é a eliminação de vapores. Ué, você trava e vai começar a sair vapor? Letra D. A resposta mais adequada do consumidor seria sim, pode arredondar, porque não haverá eliminação de vapores durante o abastecimento. Você está brincando. A resposta certa é a letra A. Beleza? Eu, por exemplo, eu sempre peço para poder, quando abastece, um segundo desarme, porque normalmente o meu tanque de combustível, carro, eu conheço meu carro, ele não preenche completamente no primeiro desarme. Então, eu peço o segundo desarme para que eu possa ter uma quantidade mais correta de gasolina no meu tanque. Resposta letra A. Gasolina é volátil, tóxico pra caramba. Quem gosta do cheirinho de gasolina aí, ó, é vez ou outra quando você vai abastecer e sente aquele cheirinho.
Agora fica lá 8 horas por dia, sem máscara, tem álcool ainda, com óleo diesel ainda, com gás, que alguns postos ainda tem gás metano, que é o gás natural, que é usado aí como combustível, né, alternativo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Né? As pessoas estão muito expostas em relação a isso. Questão número 11. Eu só queria te mostrar uma coisa, acho que eu mostrei para o Pina, né, quando eu estava dando aula de jesuítas, vou só te mostrar aqui a preocupação da Suprema com a gente na volta às aulas presenciais. Você mostrou. Isso, né? Eu mostrei, né, Pina? Vê se dá para você ver aqui. Vê se dá para ver daí, gente. Dá para ver? Tá muito longe. Dá, Fará. Tá vendo? Olha só, tô parecendo um astronauta, não tô? Aqui você tem que ter o gorro, né, que é descartável. Aqui você tem que ter o óculos. Em cima do óculos, que eu estou usando o óculos em cima do meu óculos. E tem que ter a luva. Aí eu estou sem a luva, mas tem que ter. Tem que ter o jaleco. E a máscara, naturalmente. Essa máscara é o N95, ela machuca pra caramba a cara da gente. Agora, você imagina, eu, por exemplo, hoje eu trabalhei com benzina na aula prática, né? Benzina não, perdão, clorofórmio, tá? E mesmo assim eu senti o cheiro com a máscara. Imagina o frentista aqui no trabalho, claro que está usando a máscara só pelo fato do Covid, né? Mas antes não tinha nem isso. Questão 11. Analise a fórmula que representa a estrutura do isoctano, um derivado do petróleo e componente da gasolina. Isoctano, o nome oficial desse composto é 2,2,4 trimetilpentano. 2,2,4 trimetilpentano. Isoctano é o nome usual. Quando eu falo que a gasolina tem uma octanagem igual a 70, significa que 1 litro de gasolina tem 70% de isoctano e 30% de outros componentes. Entre os outros componentes, N de nariz, N-heptano. Então, você tem um composto muito ramificado, excepcional, quando usado como combustível, no processo de queima e libera uma quantidade de energia incrível, e um composto de cadeia normal, sem ramificação. Por que, Fará? Porque se eu colocar uma mistura com 100% de isoctano, não existe um motor suficientemente forte para poder suportar isso. E, além de tudo, é muito caro. Por isso, é como se fosse, né, eu sempre falo isso, eu vou usar o exemplo de novo. Você vai à casa da sua vovó, ela faz o melhor café do mundo, só que o café que ela está fazendo está muito quente, impossível você pegar o copo. Como é que você vai tomar o melhor café do mundo se você não consegue pegar nem no copo para colocar no copo, de tão quente que ele é? Então ela fala assim, não, minha filha, pega lá em cima do fogão que tem um café frio no bule. Aí você vai misturar o café frio no café quente. Vai dar uma diminuída na temperatura e vai ser capaz de tomar o café da avó. É exatamente o que acontece com a gasolina. A gasolina boa seria só esse componente aí. Só que a gasolina boa não tem para nós uma condição de, financeiramente, nós usarmos no nosso carro, porque não existe carro com um motor suficientemente forte para receber só esse componente aí. Por isso que você mistura um componente que não é tão forte quanto esse, para poder dar uma diminuída na capacidade combustiva dessa mistura e fazer com que o nosso carro funcione. Então, os caras falam assim, índice de octanagem é o percentual deste composto que está na mistura. Se falar índice de octanagem 90%, gasolina de avião, 90% a octanagem da gasolina, significa que é 90% da mistura é composto dessa substância aí. De acordo com a fórmula analisada, é correto afirmar que o isoctano é solúvel em água? Nenhum hidrocarboneto é solúvel em água. Todos os hidrocarbonetos são apolares, portanto, todos eles são insolúveis em água. Letra B. É um composto insaturado? Não, não é. É um composto de cadeia saturada. Letra C. Conduz corrente elétrica? Para que um hidrocarboneto ele possa conduzir corrente elétrica, ele tem que ter ligações π alternadas, conjugadas, para que na movimentação dos elétrons π, os elétrons se movimentando, a condução ocorra. Letra D. Apresenta carbono quiral? Não, não existe nenhum carbono que esteja ligado a 4 radicais diferentes entre si. A resposta é letra E.
tem fórmula molecular C8H18, sendo um hidrocarboneto. Tá? É o principal componente da mistura chamada gasolina. Ô, Fará, Oi, meu bem. o que você falou? Para conduzir corrente tem que ter menos ramificação? Quanto menos ramificação? Não. Eu falei o seguinte, para que você possa ter uma condição de corrente elétrica, você tem que ter um composto orgânico que tenha ligações π conjugadas. Porque a movimentação dos elétrons π faz a condição de corrente elétrica acontecer. Você entendeu? Entre os hidrocarbonetos, tem que ter ligação π para ser um bom condutor de corrente elétrica. Tá, tem que ter π conjugada, né? Isso, de preferência. E só uma coisa, lembra que você tinha falado que quanto mais ramificação, menos biodegradável é? É isso? Isso, biodegradável é uma coisa, né? Aqui ele vai ser queimado, vai ser degradado, vai liberar CO2 e água. Então, o processo de queima tem uma entalpia muito mais negativa, indicando uma liberação de calor muito maior. Por isso que ele é um excepcional combustível. Quanto mais ramificado o hidrocarboneto for, Mariana, melhor vai ser a qualidade dele enquanto combustível for. Tá. Olha o 12, olha o exemplo do 12. Se ele fosse um combustível, ele seria um excepcional combustível. Só que ele não seria biodegradável como um detergente, por exemplo. Entendeu? Entendi. Obrigada, Fará. De nada. Questão 12 fala para você analisar o composto, que é um alcano grande, e fala assim, assinale a alternativa correta em relação a esse composto. Letra A, esse composto representa um alcano de cadeia linear? Claro que não, né, gente? É um alcano de cadeia ramificada. Existem 4 ramificações aí. Letra B, esse composto possui apenas 3 carbonos terciários? Sim, eu achei 3 carbonos terciários, sim. Letra C, esse composto possui 4 insaturações? Não, nenhuma insaturação. Ele é saturado, ele é um alcano. D, neste composto encontra-se apenas um carbono assimétrico ou quiral. Mentira, são 2 carbonos quirais. Se vocês perceberem na cadeia principal, os 2 carbonos terciários da cadeia principal são carbonos quirais. E a letra E, esse composto é representado pela fórmula molecular, saiu errado aí, molecular C20H40. Nem queira contar os carbonos, você vai perder tempo. Se você sabe que isso aí é um alcano, Aline, Carolina, isso aí é um alcano. E alcano é CnH2n mais 2. Portanto, não satisfaz C20H40. C20H40 seria CnH2n. Então, não precisa nem olhar. Isso não caracteriza um composto alcano C20H40. C20H40 seria CnH2n. Seria a caracterização de um alceno ou de um ciclano. Então, não se encaixa. Por isso, a resposta é letra B de bola. Questão 13. Um grupo de cientistas britânicos desenvolveu um medicamento contra o câncer de próstata, que é considerada a descoberta mais importante em 60 anos. A substância chamada de abiraterona possui a propriedade de inibir a formação de testosterona, sendo capaz de reverter a forma mais agressiva do câncer. Cerca de 70% dos pacientes que usaram a droga apresentaram uma melhora significativa. O medicamento bloqueia os hormônios que nutrem as células cancerígenas. Aí você tem a massa molar do composto, o cara fala a fórmula molecular dele, da abiraterona. Ele pergunta o número de grupo CH3. Lembrou, Pina, como é que faz isso? Os grupos CH3 visivelmente não estão aparecendo, claro, mas estão intrinsecamente representados nesses traços mais fortes que saem de um carbono que faz parte de um ciclo a um nada. Como ele tem esse traço forte ligando um carbono do ciclo a nada, esse ponto final aí, ó, esse ápice é exatamente um grupo CH3. Portanto, aparecendo 2 traços fortes, saindo de um carbono de um ciclo, ligando a nada, e este nada, entre aspas, refere-se a um grupo CH3. Por isso, nessa estrutura, o número de grupos CH3 é igual a 2. Legal? Esse composto representa um álcool nitrogenado. Olha lá. Fará. Aquele composto aqui... Oi.
Eu tenho uma pergunta, não é disso, é aquela questão que você falou anterior. Eu fiquei com a dúvida, tipo, desculpa, tipo, te interromper. Que Se você isso? aquelas com octanagem muito alta, tipo, sei lá, aquela Podium, né? E colocar no motor de carro normal. Tipo, octanagem, eu não sei qual que é a octanagem, mas é muito alta. Carro normal, que seja movido a gasolina. Você estraga esse motor. Pode ser que sim, pode ser que sim. Pode ser que o motor não esteja adequado para receber uma octanagem maior. Pode ser que o carro funcione normalmente, sem nenhum tipo de vantagem. Por exemplo, é como se eu estivesse tomando vitamina, ao invés de tomar um comprimido só, eu tomo 3 comprimidos. Eu vou eliminar 2, entendeu? Então, Entendi. o processo de queima dessa gasolina especial, essa Premium, por exemplo, você vai ter uma liberação de energia que não vai ser suficientemente interessante para fazer o carro ter um desenvolvimento maior. Entendeu? Por exemplo, Entendi. você vai botar uma Premium no Fusquinha. Você tem que aumentar o cavalo, né, do motor, a capacidade de transmissão do motor, essas coisas todas. Não é simplesmente botar uma gasolina no carro. Né? Você tem que ver a capacidade desse carro aceitar. É como se você desse uma dosagem maior de antibiótico para você, né? No caso de uma infecção de garganta. Você precisa de 10 miligramas de antibiótico. Se você der 30, o que vai acontecer? Vai causar um transtorno intestinal em você. Você pode ter uma caganeira, por exemplo. Você pode ter uma indisposição gástrica, mas a infecção vai ser curada. Só que você tomou uma dose a mais. É o caso do carro, né? Você tem que saber que carro que você tem para poder saber que combustível que você vai colocar nesse carro. Nossa, agora faz. Tá? Valeu. Para. Aditivada Beleza? é a Oi, mesma querida. coisa? A gasolina aditivada, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para você. Aline, eu vou pegar aqui, ó. Vou ver se eu consigo. Cadê, meu Deus? Não estou conseguindo escrever aqui, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Ah, consegui. É porque eu estou ao contrário aqui. Vou ali em cima na mãozinha, acho que é exibir. Formulário. Ah, não sei onde que é isso aqui, não. Ah, tá aqui. A gasolina aditivada é isso aqui, Aline. Ó, a gasolina. A nossa gasolina é formada disso, ó. Ô, gente. Agora sim. Gasolina tem álcool. Nossa gasolina não é 100% pura, ela tem álcool. Ela chega a ter 40% de álcool, tá? Mais éter. A gasolina aditivada é desse. O aditivo da gasolina, Aline, é esse composto aqui, ó. Você vê como é que o cara que é frentista de posto de gasolina, ele está submetido à ação dos gases que são voláteis. Isso aqui é volátil, o álcool é volátil, e o éter que está misturado como aditivo é volátil. Esse éter é chamado de MTBE. Se você parar para pensar, é éter metil, olha o metil aqui, ó. Tercibutílico, olha o tercibutílico aqui. Ele é um aditivo da gasolina, Aline, porque a gasolina, quanto mais ramificada for, melhor a qualidade. Olha só esse setor aqui, ó. Você está vendo esse setorzinho aqui que eu estou apresentando aqui para você com o meu cursor? É muito semelhante a esse setor aqui, ó. Desse composto aqui, ó. Ó. Sacou? É muito comum, é muito parecido com esse setor aqui, ó, que é ramificado. Então, se você coloca um aditivo que tem um pedaço na sua estrutura ramificado, com certeza você vai aumentar a capacidade, né, produtiva em termos de queima de combustível, de geração de energia de uma gasolina que até então não é tão boa assim. Então, você aumenta a capacidade de queima, gera mais quantidade de energia a partir de uma gasolina de menor qualidade. Por isso que você aditiva a gasolina. Mais ou menos nesse sentido. Beleza? Obrigada, Fará. De nada, minha querida. Deixa eu apagar aqui. Ô, gente, infelizmente acabou o tempo. Meu Deus, passou rápido pra caramba. Eu tava gostando tanto, tava bom. A próxima aula, vou fazer uma coisa, eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa para mim. É natural que não vai dar para eu, né? Não vai dar para eu poder fazer as 80 questões com vocês.
Então, eu sugiro, deixa eu sair daqui só para ver vocês. Eu sugiro, só sugestão, que vocês tentem fazer para mim até a questão número 35. Para eu poder fazer até o número 35, apenas aquelas questões que vocês apresentaram dúvida. Ah, mas eu não tive dúvida nenhuma delas. Então, eu vou selecionando até a questão 35, as mais interessantes, que a gente possa fazer um apanhado e chamar a atenção daquilo que a gente considera mais importante. Beleza? Combinado? Obrigada. Combinado, Fará. Obrigado. Beleza. Deixa eu ver quem que falou comigo no chat rapidinho. A Maria Fernanda falou boa noite, boa tarde. Lelê também. Eu pensei que alguém tivesse me pedido alguma coisa. Ó, grande beijo para vocês. Eu vou disponibilizar essa gravação. Quem quiser assistir depois de novo, fiquem à vontade. Tá bom? Tchau, Fará. Muito obrigado, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, Fará. Tchau. Obrigada. Valeu, Fará. Valeu, Pina.